Agradecemos a Deus neste momento, nesse dia. É mais sempre um privilégio nós podemos estar com saúde, vivendo e podendo falar da palavra de Deus. Então, dando continuidade aqui, a palavra ser criado a partir do céu para sermos salvos. É nós olhar para o alto, é olhar para as coisas lá de cima, do céu. Literalmente significa que deve haver uma transformação vinda de Deus e uma renovação em justiça. Segundo a Coríntios 5, 17 a 21. Vamos ver exemplos de Nicodemo. Não compreendeu o que Jesus disse verdadeira santidade para ser salvo. Tinha que ter uma verdadeira, santidade para ser salvo. Mas Nicodemo não estava entendendo, mas no final ele entendeu. O que Jesus disse e pensou somente em termos humanos. Milhões hoje em dia cometem o mesmo erro na comparação do novo nascimento com o antigo. Era exatamente isso que Jesus não queria que os homens fizessem. A verdade é esta. Um é o nascimento, a vida, a existência, e outro é uma adoção. Romanos 8, 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4, 5, o versículo. Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, lá em Efésios 1:5. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. João 3:5. Não o nascimento natural, pois Nicodemo já havia tido esse nascimento e a ele foi dito que precisava, ou precisaria, melhor dizendo aqui, nascer de novo, tanto na água quanto no Espírito. Não o batismo nas águas. Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos e nasceram de novo sem o batismo nas águas. Hebreus 11, heróis da fé. Ali no capítulo 11, vários versículos, aí tem os heróis da fé, E também Romanos 3, 23 a 25. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Lucas 1, 70, o versículo. Como prometera desde a antiguidade, pela boca dos seus santos profetas. Segundo Pedro 1, 21. Porque a profecia não foi
produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Todos eles tinham o Espírito Santo, dons e muitas outras bênçãos sem o batismo nas águas. Muito no ministério de Cristo foram perdoados sem o batismo nas águas. Mateus 9, capítulo 1 a 7, o versículo, e o próximo versículo 22. Marcos 5, 34. E a página aqui. Homens foram batizados no Espírito antes de serem batizados nas águas. Que receberam o batismo do Espírito Santo e não tinham sido batizados nas águas ainda. Atos 9, 17. Atos 10, 44 a 48. Atos 11, 14 a 18. Atos 15, 7 a 11. Cristo foi batizado nas águas, sem a remissão de pecados. Mateus 3, 15 a 17. Ele é meramente representativo, 1 de Pedro 3, 21a, qual figurado o batismo também vos salva, não do despojamento da imundícia, mas do corpo, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. O batismo serve para nós ter um bom procedimento, as palavras com Deus aqui, que é a boa consciência. Pela ressurreição de Jesus Cristo, em um testemunho, 1 João 5, 6 a 10, mas não é essencial a salvação. 1 Coríntios 1, 13 a 24, 1 Coríntios 5, 15, 1 a 5, Romanos 1, 16, Romanos 10, 9 a 14, Efésios 2, 8 e 9, Atos 10, 43. Ele é somente para os homens que se arrependeram. Lá em Mateus 3, 2 a 6. Mateus 28, 19, Atos 2, 38 a 41. A água é usada num sentido figurado para a salvação. João 4, 14. Isaías 12, 3. Para o batismo no Espírito, João 7, 37 a 39. E para a purificação pela palavra de Deus, João 15, 3. E Efésios 5, 26. Já que os homens são purificados e nascidos de novo através da palavra, Tiago 1, 18. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Está claro que nascer da água significa nascer de novo, através da palavra de Deus. João 3, 6a. E essa é uma lei, fundamento, tanto no plano natural quanto no espiritual. Isso é, ou vivemos na carne ou no espírito. Lá em Romanos 8, 1 a 13, Gálatas 5, 16 a 26. Fala sobre a idolatria e várias outras coisas aí, do pecado. Em João 3, 10a. Pergunta próxima. Jesus esperava que ele
conhecesse as Escrituras o suficiente para ser salvo. Mas ele era como os milhões de entre as igrejas de hoje, e mesmo muitos ministros que não sabem o que o novo nascimento é. Nessa ocasião, Nicodemos retirou-se ainda com dúvidas sobre esse assunto. Mas depois, está claro que o compreendeu e aceitou. Aceitou, né? Compreendeu, aceitou, né? Nasceu de novo. 1 de João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso que é a importância, né? A vida eterna é esta, somente em Jesus Cristo, né? Que temos que reconhecer e ele perdoa os nossos pecados. Aí está mais a palavra nesse dia novamente especial, que Deus nos concede esse privilégio de nós termos a confiança em Deus e nas suas promessas. Temos que ter uma moderação no procedimento, no conhecimento, no viver, para que Deus possa nos abençoar todos os momentos. Então, fica neste dia mais estas palavras faladas na Escritura, na Bíblia Sagrada, e chega às famílias, aos lares, que possa servir de um fortalecimento às pessoas, que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Como diz a palavra, ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus, pedindo a Ele, chegaremos ao Pai e a Ele, e nós seremos formados na família de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, todos quantos estão ouvindo e assistindo, em nome de Jesus. Amém? E até sempre uma próxima oportunidade, querendo Deus. Amém.